Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Ainda faz sentido falar em sociedade do espetáculo? Vivemos na chamada sociedade do espetáculo, uma afirmação amplamente aceita. Isso é repetido por muitos, inclusive por autores que pouco criticam essa sociedade. Alguns, buscando originalidade, substituem termos, como ao falar de civilização do espetáculo, enquanto outros consideram a questão resolvida e os espectadores emancipados. Vale então perguntar: ainda faz sentido falar em sociedade do espetáculo? Esta categoria ainda tem valor explicativo ou crítico para compreender a realidade social? Acredito que sim, e este vídeo busca retomar o potencial heurístico e crítico desse conceito, originalmente proposto por Guy Debord antes do Levante de maio de 1968. Guy Debord foi uma figura multifacetada que atravessou campos como as vanguardas artísticas e o marxismo radical, além de se aventurar pelo cinema. Ele fundou, em 1957, a Internacional Situacionista, IS, um grupo que via a arte como ferramenta de transformação social. No entanto, perceberam que essa transformação só seria possível após a Revolução, e para tal, era necessário primeiro compreender a sociedade. Assim, o grupo voltou-se para a formulação de uma teoria crítica, influenciada por autores como Marx e Lukács, e, no início da década de 1960, Debord começou a desenvolver sua teoria da sociedade do espetáculo, que foi publicada em 1967. A teoria de Debord não se limita ao estudo da mídia ou da indústria cultural. Ela busca compreender o espetáculo como fenômeno social total, articulado com a totalidade social, utilizando um pensamento dialético. Muitas interpretações errôneas surgem da incapacidade de entender esse movimento entre o particular e o geral. A publicação de A Sociedade do Espetáculo marcou um ponto culminante no trabalho de Debord, que, após anos de estudo, criou sua própria teoria. Na década seguinte, ele voltou ao cinema e, em 1988, revisitou sua teoria no livro Comentários sobre a Sociedade do Espetáculo, analisando as mudanças sociais após 1968. No livro A Sociedade do Espetáculo, Guy Debord descreve a sociedade do espetáculo como uma forma de organização social na qual a vida se torna uma representação. Segundo Debord, a sociedade contemporânea é dominada por imagens e representações que substituem a experiência direta e autêntica da vida. Ele argumenta que o espetáculo não é apenas um conjunto de imagens, mas uma relação social mediada por elas. Assim, a sociedade do espetáculo é um sistema que promove a alienação, onde as interações humanas são distorcidas pelos meios de comunicação e pela cultura de massas, resultando em desumanização e perda de autenticidade nas relações sociais. Debord critica como o espetáculo se transforma em um meio de controle social, desviando a atenção das massas dos problemas reais e da ação política, gerando passividade e conformidade entre os indivíduos. Sua obra reflete profundamente sobre a cultura contemporânea e sua influência na vida social e política. A relação entre A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, e os conceitos de alienação de Hegel e Marx é profunda e oferece uma continuidade crítica dessas ideias em um contexto contemporâneo. A seguir, destacam-se os principais pontos que conectam essas teorias. 1. Alienação em Hegel. Para Hegel, a alienação é um processo no qual o indivíduo se separa de sua própria essência e liberdade. Na sociedade moderna, as pessoas se tornam estranhas a si mesmas e ao seu trabalho, o que resulta em uma perda de identidade e autonomia. Embora a alienação seja uma condição necessária para o desenvolvimento da autoconsciência, ela também é uma fonte de conflito e insatisfação, segundo a alienação em Marx. Marx adaptou a ideia de Hegel ao contexto econômico do capitalismo,
Para ele, a alienação ocorre quando os trabalhadores são separados dos produtos de seu trabalho, do processo produtivo e de sua essência humana. No sistema capitalista, os indivíduos se tornam instrumentos de produção, perdendo a conexão com sua criatividade e natureza humana. Essa alienação é fundamental para a exploração capitalista. Terceiro, em A Sociedade do Espetáculo, Debord argumenta que a sociedade contemporânea está dominada por imagens e representações que alienam os indivíduos de suas experiências autênticas. O espetáculo transforma a vida social em uma série de representações distorcidas, criando uma passividade entre as pessoas, que se tornam meras espectadoras de suas próprias vidas, em vez de participantes ativos. Essa alienação, semelhante às descritas por Hegel e Marx, é amplificada pelos meios de comunicação e pela cultura de massas. Quarta, conexão entre os conceitos. A alienação em Hegel e Marx se refere à desconexão do indivíduo com sua essência e com a realidade social, seja no nível espiritual, Hegel, ou econômico, Marx. Debord expande essa noção ao mostrar que, na sociedade do espetáculo, essa desconexão é agravada pela mediação constante das imagens, que substituem a experiência direta da realidade. Isso leva a uma alienação que não é apenas econômica, mas também perceptiva e experiencial. A relação de Guy Debord com o marxismo é complexa e multifacetada. Debord, como um dos principais teóricos da crítica da sociedade contemporânea, foi influenciado pelas ideias marxistas, mas também desenvolveu suas próprias críticas e interpretações. Aqui estão alguns pontos que destacam essa relação. Influência marxista. Debord foi fortemente influenciado pelo marxismo, especialmente pelas análises de Karl Marx sobre a alienação, a luta de classes e a crítica ao capitalismo. Ele compartilha a preocupação marxista com a forma como o capitalismo aliena os indivíduos de seu trabalho e de suas relações sociais. A crítica de Debord à sociedade do espetáculo pode ser vista como uma extensão das ideias marxistas sobre a alienação e a exploração. Situação internacional. Debord foi membro do movimento situacionista, que surgiu na década de 1950 e se baseou em parte nas ideias marxistas. Os situacionistas buscavam transformar a vida cotidiana e criticar a sociedade de consumo, propondo uma forma de vida que rompesse com a alienação e a passividade. Eles defendiam a criação de situações que permitissem a experiência direta e autêntica da vida, em contraste com a superficialidade do espetáculo. Crítica ao capitalismo. Em A Sociedade do Espetáculo, Debord critica a forma como o capitalismo transforma a vida social em uma série de representações e imagens, levando à alienação e à passividade. Essa crítica se alinha com a análise marxista do capitalismo como um sistema que desumaniza e explora os indivíduos. Debord argumenta que o espetáculo serve como um mecanismo de controle social que desvia a atenção das massas dos problemas reais e da luta pela emancipação, ruptura com o marxismo tradicional. Apesar de sua base marxista, Debord e os situacionistas também se distanciaram de algumas correntes do marxismo tradicional. Eles criticaram a ênfase excessiva na luta de classes e na economia, argumentando que a cultura e a vida cotidiana também desempenham papéis cruciais na formação da sociedade. Debord enfatizou a importância da crítica cultural e da estética na luta contra a alienação, ação e prática. Debord acreditava que a teoria deveria estar ligada à prática. Ele defendia a ideia de que a transformação social não poderia ocorrer apenas através da análise teórica, mas também através da ação direta e da criação de novas formas de vida. Essa perspectiva prática é uma característica importante do marxismo, mas Debord a aplicou de maneira única ao contexto da sociedade contemporânea. Existe uma relação entre Guy Debord e Sigmund Freud,
embora essa relação não seja tão direta quanto a de Debord com o marxismo. A influência de Freud sobre Debord e os situacionistas pode ser vista em vários aspectos: psicanálise e alienação. Debord, assim como Freud, estava interessado na psicologia humana e na forma como as estruturas sociais afetam a subjetividade. A psicanálise freudiana, com sua ênfase nos desejos inconscientes e na dinâmica psíquica, oferece uma perspectiva sobre a alienação e a repressão que ressoa com as críticas de Debord à sociedade contemporânea. Debord analisou como a sociedade do espetáculo aliena os indivíduos de seus desejos autênticos e de suas relações sociais. Desejo e espetáculo. A obra de Debord, especialmente A Sociedade do Espetáculo, pode ser interpretada à luz da teoria freudiana do desejo. Debord argumenta que o espetáculo cria uma forma de vida em que os desejos são mediados por imagens e representações, levando à satisfação superficial e à alienação. Essa ideia se alinha com a noção freudiana de que os desejos humanos são frequentemente reprimidos e distorcidos pela cultura e pela sociedade. Crítica à repressão. Tanto Freud quanto Debord criticam a repressão, embora em contextos diferentes. Freud analisa a repressão dos desejos inconscientes e como isso afeta a saúde mental, enquanto Debord critica a repressão das experiências autênticas e da vida direta pela sociedade do espetáculo. Ambos os pensadores enfatizam a importância de confrontar e entender essas repressões para alcançar uma forma de libertação. Estética e subjetividade. Debord também se interessou pela estética e pela experiência subjetiva, temas que são centrais na psicanálise. A forma como as imagens e os espetáculos moldam a percepção e a subjetividade dos indivíduos pode ser vista como uma extensão das ideias freudianas sobre como a cultura e a sociedade influenciam a psique. Crítica cultural. A crítica cultural de Debord pode ser informada por uma compreensão freudiana da cultura como um campo de conflito entre os desejos humanos e as normas sociais. Debord, assim como Freud, estava preocupado com como as estruturas sociais e culturais moldam a experiência humana e a subjetividade. A atualidade de Guy Debord é evidente em várias áreas, especialmente na crítica da sociedade contemporânea, na cultura do consumo e na análise das mídias. Aqui estão alguns pontos que destacam a relevância de suas ideias hoje. A obra mais famosa de Debord, A Sociedade do Espetáculo, continua a ser uma referência importante para entender a cultura da imagem e a superficialidade das interações sociais na era digital. A proliferação das redes sociais e a predominância de imagens e representações na vida cotidiana refletem suas preocupações sobre como a realidade é mediada por espetáculos e imagens, levando à alienação e à desconexão. Consumo e capitalismo. Debord criticou a forma como o capitalismo transforma tudo em mercadoria, incluindo experiências e relações humanas. Essa crítica é ainda mais pertinente hoje, em um mundo onde o consumo é uma parte central da identidade e da vida social. A busca incessante por status e validação através do consumo é uma extensão das ideias de Debord sobre a alienação na sociedade moderna. Autenticidade e experiência. Debord enfatizou a importância da experiência direta e autêntica em oposição à vida mediada pelo espetáculo. Em um momento em que muitos se sentem desconectados e insatisfeitos com a superficialidade das interações online, suas ideias sobre a busca por experiências autênticas e significativas ressoam fortemente. Crítica das mídias. A análise de Debord sobre como as mídias moldam a percepção e a realidade é extremamente relevante na era da informação. A manipulação da informação, a desinformação e a forma como as mídias sociais influenciam a opinião pública e a política são questões que ecoam suas preocupações
sobre o controle e a alienação, movimentos sociais e resistência. As ideias de Debord sobre a necessidade de resistência e a criação de novas formas de vida e interação social são inspiradoras para muitos movimentos sociais contemporâneos. A busca por formas alternativas de organização social e a crítica ao status quo são temas que se alinham com o pensamento debordiano, estética e cultura. A crítica de Debord à estética da sociedade do espetáculo também é relevante na análise da cultura contemporânea, onde a estética muitas vezes se sobrepõe ao conteúdo e à profundidade. A forma como a arte e a cultura são consumidas e apresentadas hoje pode ser vista à luz de suas críticas. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! No canal do pensamento, debatendo a existência, a busca do conhecimento é a nossa resistência. Resistência! A nossa resistência, sim.